a extinção da população, a extinção desses seres vivos, se deu por conta da queda do meteorito, em que ele caiu e explodiu tudo, né? Que nem passa em desenhos, que teve uma grande explosão e matou todo mundo. Mas não foi assim. A teoria de que o meteoro caiu na Terra e matou os dinossauros, ela não é que o meteoro caiu e destruiu tudo. É porque esse meteoro caiu, começou a liberar, através da sua queda, que foi muito impactante, diversos tipos de minerais e materiais e elementos vindos da atmosfera, o que acabou engrossando a camada de gases estufa ao redor da Terra, fazendo que o planeta chegasse a ter temperaturas muito elevadas, porque a temperatura entrava, mas não saía, permanecia aqui dentro. Esse gás começou a poluir o ambiente por conta de no ar ter metais pesados, então havia como se fosse um tipo de envenenamento por meio da respiração. E esse período em que a Terra começou a elevar os níveis de temperatura, o ar estava poluído com metais pesados, as plantas começaram a morrer, e, consequentemente, os animais começaram a morrer de fome. Tudo isso foi elevando-se até a chegada da extinção em massa de todos os animais. Então, não foi a explosão em si que matou todo mundo, foram as consequências dessa explosão que acabou destruindo e extinguindo todos os dinossauros. Mas a partir disso, dessa ideia de tudo e de como começou, a gente tem os precursores da vida, né? Quando tudo começou lá no início. A gente tem que o quê? O éon pré-cambriano é o mais longo do tempo geológico, abrangendo cerca de 88% da existência da Terra, desde sua formação até 541 milhões de anos. Os cientistas acreditam que foi no início do éon pré-cambriano que surgiram as moléculas precursoras da vida. Após um longo processo de transformações químicas, essas moléculas seriam originadas de sistemas complexos, capazes de controlar suas próprias reações e de se autoduplicar. Essas seriam as primeiras formas de metabolismo e de reprodução, características fundamentais dos seres vivos. Então, uma pergunta que se faz, porque hoje quais são os 5 reinos que a gente tem? Me digam aí os nomes dos nossos 5 reinos. Bora lá? Cinco reinos. Quais são os reinos? A gente está pertencente a qual reino? Tem alguém aí? Knock, knock. Toque, toque. Animal. Animalia. Faltam 4. Funge. Funge. Faltam 3. Monera. Faltam 2. Não vou dar resposta, não. Pode ir. Vocês estão no terceiro ano, né? Você vai saber de cor. Falta 1. Protista. Protista. Pronto. Então, fungos, protozoários, bactérias, plantas e animais. Funge, protista, monera, plante e animalia. Nós temos 5 reinos. Os 5 reinos dos seres vivos. Esses são todos os seres vivos que a gente tem atualmente. Nisso, a pergunta que se faz é se a gente tem 5 seres vivos, 5 grupos de seres vivos tão característicos e diferentes, como seriam os primeiros seres vivos? Provavelmente, eles eram constituídos por uma única célula de estrutura relativamente simples. Os cientistas imaginam que entre os seres atuais, os mais parecidos seriam as árqueas, que é um tipo de bactérias, que são seres unicelulares procarióticos capazes de viver em ambientes inóspitos, como fontes termais, lagos de algas de alta salinidade e pântanos. Acredita-se também que esses ambientes apresentam alguma semelhança com os existentes da Terra nas primeiras formas de vida. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de fonte termal nos Estados Unidos. Aqui a gente tem
como era mais ou menos antigamente, no período proterozoico, onde a gente tinha aqui, ó, a formação toda contrária do que a gente é hoje, ó, por exemplo, a África Ocidental, Amazônica, América do Norte, Sibéria, África Meridional, Congo, Antártida, Rodine, Índia, Austrália, tudo meio que desorganizado em comparação com o que a gente tem hoje. E aqui mostrando a representação artística dos seres do período de Acarano, no final do pré-cambriano, no fundo do mar, como eram as folhas, como era o formato das plantas, as águas vivas, foram os primeiros seres vivos simples a desenvolverem depois dos poríferos. Estima-se que as células eucarióticas elas tenham surgido por volta de 2 bilhões de anos atrás, e certas evidências sugerem que as mitocôndrias presentes em praticamente todas as células e os plastos presentes em algas e plantas possam ser descendentes de seres procarióticos que invadiram células eucarióticas. Então, eu tinha uma célula eucariótica simples e eu tinha uma célula procariótica, como era a mitocôndria e o cloroplasto, e esse cloroplasto e essa mitocôndria entraram dentro dessa célula e começaram uma simbiose, que aí eu te ajudo e tu me ajuda, e começou a viver dentro dela. Porém, daí eu falei duas palavras que eu gostaria de saber as diferenças entre elas. Qual a diferença entre eucariótico e procariótico? Qual a diferença de eucariótico e procariótico? O núcleo é? Tem que ter um núcleo. Ribossomos, é isso aí? Não, tem a ver com o núcleo só. O núcleo dos procarióticos é solto no citoplasma. E o outro Dos é eucarióticos fechadinho. organizado. Muito bem. O eucariótico tem um envoltório que segura o núcleo. E o procariótico não tem nada, ele fica disperso no citoplasma. Há evidências de que houve uma explosão na vida no período do Cambriano, depois do pré-cambriano veio o Cambriano. Que há evidências de que entre os éons pré-cambriano e o Fanerozoico ocorreu um aumento da temperatura planetária, tornando o ambiente de vida mais favorável. A rapidez e a intensidade com que surgiram os principais grupos por volta de 530 milhões de anos levaram os estudiosos a falar da explosão cambriana para designar a grande diversificação de vida nesta época. Aí a gente tem aqui, ó, já as primeiras mudanças na parte territorial, onde aqui a gente já tem um afastamento da parte física da Terra, diferenciação entre elas, no período do Cambriano, onde começaram as primeiras modificações e as separações entre os animais. Aqui, por exemplo, a gente tem a representação dos seres do Cambriano, os seres aquáticos, que eles eram diferentes do que a gente tem hoje e ao mesmo tempo um pouco semelhantes do que a gente também tem, mas são formatos um pouco mais característicos da época. E aqui eu tenho o fóssil de trilobita, que é encontrado no Canadá por volta desse período, que existia nesse período desse tipo de animal, que ele tem já alguns milhões de anos, um fóssil de milhões de anos de existência. Eles podiam medir de 70 centímetros de comprimento até espécies milimétricas. Nesse sentido, aproveitando essa parte aqui desse território, a gente tem um nome que era dado para o planeta não, mas a parte terrestre, que vocês estudam em geografia, antes das divisões das placas tectônicas, como era chamada quando a Terra era unida numa coisa só. Hegemonia. Quase. Calma. Pangeia, isso. E aí eu tinha a Pangeia, que era aquela
terra toda unida, e essa terra foi separando até a constituição que a gente tem hoje, divisão das Américas, da Europa, da África, da Austrália, do Ártico e da Antártica. Mas cientistas dizem que a cada ano nós nos afastamos 3 centímetros porque tem os batimentos das placas tectônicas no subterrâneo, e diz que vai chegar um momento em que vai dar uma volta completa e a gente vai se unir de novo pelo contrário. Aqui ó, já tem uma divisão mais no Siluriano. Ainda bem diferente do que a gente tem hoje. Ó. Aqui tem os blocos de terras antigos e aqui a gente tem os blocos de terras atuais, né? Tá começando a se encaixar uma coisa na outra. Aí aqui eu tenho o B, a representação artística de plantas, e o C, a representação artística de animais, como era antigamente, pequenos vulcões de água, geysers, e aqui as plantinhas, principalmente plantas iniciais que não tinham plantas de gimnospermas e angiospermas de grande porte, eram plantas mais pequenas. Aí aqui tem fósseis. Aqui o fóssil mais antigo conhecido de animal da terra firme é o Pneumodesmus newmani, que viveu por volta de 428 milhões de anos atrás, conforme esse fóssil, e como ele seria, na realidade, a partir das características dos fósseis. É o animal mais antigo já descoberto, o fóssil mais antigo já descoberto. A partir disso, no período siluriano, que foi depois do período pré-cambriano e do cambriano, da explosão, veio a expansão na vegetação, diferente da expansão animal, que ao longo do período devoniano surgiram espécies vegetais cujos gametófitos se desenvolviam sobre o esporófito adulto. Essa inovação foi um passo decisivo para a conquista definitiva do ambiente terrestre, e não apenas na beirada das águas, assim como elas ficavam antigamente por conta da umidade. Durante o período carbonífero, grandes florestas já cobriam os continentes, criando microambientes úmidos e protegidos, favoráveis à vida de insetos e de anfíbios. A vegetação era então composta por pteridófitas, com aspecto semelhante a samambaias, licopódios e cavalinhas, porém muito maiores, com alguns metros de altura, já que essas possuíam vasos condutores de seiva, né, que nas outras não possuíam. Até a formação ainda do período Cretáceo, aparecendo as angiospermas, que são um grupo de plantas mais evoluídas que a gente tem hoje, plantas dotadas de fruto que abrigam ou protegem as sementes. Depois desse período, veio o que foi chamado da origem dos tetrápodes. Tetra significa o quê no futebol? É tetra. Se ele é bicampeão, ele ganhou quantas vezes? 2 e tetra é 3. Tricampeão ganhou quantas vezes? 3. E tetracampeão ganhou? 4. E se penta? 5. 5. E o próximo é? Hexa. E depois do hexa? Bi, tri, tetra, penta, hexa. Não. Bi é 2. 3, tri, tetra, penta, hexa. Como é 7? Tem química esse aqui também. Bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona e dec. Então, se eu falo que é tetrápode, pode, é o quê? Na biologia, alguém lembra? Pseudópodes. Falsos pés. Então, tetrápodes, 4 pés. Começaram a andar tem 4 pés, que até então só existiam seres aquáticos. Então, até que iniciou-se a origem dos tetrápodes, que foram os animais com 4 patas. Em 2003, uma equipe de pesquisadores da China, Reino Unido e Japão publicaram a descrição do fóssil de um pequeno peixe
sem mandíbula, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento, possivelmente vertebrado ancestral dos vertebrados atuais. Segundo o artigo, os animais vertebrados teriam surgido cerca de 525 milhões de anos durante a explosão cambriana. Depois do período siluriano, uma linhagem primitiva de peixes teria se desenvolvido com mandíbula. Graças à estrutura esquelética mandibular, o crânio se formou e permitiu abrir e fechar a boca, adquirindo eficiência na captura do alimento, porque antes era só uma bola assim, que quando entrava o alimento que ele se alimentava. Depois, com a presença de mandíbula, que aí a gente tem um movimento de abre e fecha, ele teve a possibilidade de capturar o alimento e não só esperar o alimento chegar. O que tornou o ambiente mais favorável e foi conhecido como a Idade dos Peixes, né? Que aí a gente tinha diversos tipos de peixe, que são dois exemplos. Aqui é o fóssil que foi encontrado dele, né? A composição do fóssil, não é nem o fóssil em si, mas é a construção que eles fizeram do fóssil e a reconstrução virtual de como ele seria na realidade, não só com o osso, mas com a pele e a formação dele e as primeiras mandíbulas. E aí a gente tem, onde é que fica a nossa mandíbula? Na região de cima, perto do nariz, ou de baixo do queixo? De baixo. E em cima é chamado como? Muito bem, maxilar, vocês acertaram. Então, mandíbula e maxilar. Então, a gente tem o maxilar e a mandíbula. A mandíbula a gente mexe, é o que a gente sobe e desce. O maxilar é o que fica aqui nessa superior, sustentando os dentes de cima. Nisto, a gente tem que os peixes ósseos do Devoniano, dotados de mandíbula, dividiam-se em dois grupos principais. Um com nadadeiras reforçadas, com raios cartilaginosos, e outro com nadadeiras carnosas, dotadas de estrutura óssea e de sustentação. Os peixes com nadadeiras radiais, que eram de cartilagem, tiveram grande sucesso evolutivo, e a maioria dos peixes ósseos são actinopterídeos, que descende deles, que é só o nome do grupo. Peixes com nadadeiras lobadas, denominadas sarcopterídeos, provavelmente originaram os animais com 4 pernas, pois elas tinham ossos dentro das nadadeiras, que tetra significa 4 e pod significa pés. Grupo ao qual pertencem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O único representante dos sarcopterídeos, o selacanto, sobreviveu até os dias de hoje, e os cientistas o consideram um fóssil vivo por manter características extremamente semelhantes ao grupo que viveu há 400 milhões de anos atrás. Aqui é uma imagem de um selacanto, que parece um peixe normal, e ele é um peixe normal, só que ele possui características ósseas que os peixes atuais não existem. Ele pode chegar até 2 metros de comprimento e pesar cerca de 100 quilos de massa corporal. Eles eram considerados extintos até a captura em 1938, até que um exemplar foi encontrado mais recentemente através de uma fotografia, que aqui eles tem uma foto dele antiga, né, que esse aqui é um exemplar da espécie mostrado na fotografia, que foi encontrado em 1938, porém já foi descoberto que ele já é encontrado hoje nos mares, só que é muito difícil de encontrar. Aqui é um exemplo da representação esquemática comparando os esqueletos dos peixes lobados com um sarcopterídeo e as pernas de um anfíbio. A gente tem um peixe sarcopterídeo, aqui ó, ele tem esse formato com esses ossinhos, porém ele não andava, ele só nadava. Então entende-se que houve a evolução dessas patas aqui principais, maiores, para o desenvolvimento de um anfíbio que possuía a possibilidade de caminhar no ambiente terrestre. A partir disso, a gente tem um breve histórico dos anfíbios, que é o quê? Primeira característica dos anfíbios. Anfe significa meio. Bio significa biologia, o estudo da biologia, o estudo da logia é estudo. Bio é, fala Pedro, Da vida.
da vida. Então, anfíbios. Anfi significa meia. E bio significa Estudo. vida. Logia, que significa estudo. Entendi. Biologia. Logia, estudo. Biovida. Estudo da vida. Anfíbio. Anfi, meia. Biovida. Anfíbio, meia vida. Por quê? Porque meia vida dele está no ambiente aquático e meia vida dele está no ambiente terrestre. Acredita-se que os primeiros anfíbios surgiram provavelmente a partir de uma linhagem de peixes que tinham ossos. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar a Terra, mas não a conquistaram, pois sua reprodução depende do ambiente aquático. Ainda hoje, os óvulos e os espermatozoides dos anfíbios precisam ser eliminados na água e fecundados fora do corpo da fêmea. O zigoto desenvolve-se em forma larval aquática, que apresenta respiração branquial. É somente na metamorfose que os anfíbios desenvolvem pulmões e outras características que fazem eles viverem no ambiente terrestre. Após o segundo grande evento de extinção, ocorreram grandes mudanças climáticas que contribuíram para a expansão e diversificação dos anfíbios. No início do período carbonífero, o clima ficou quente e úmido, o que permitiu o desenvolvimento de grandes florestas, onde foi dali que os anfíbios começaram a se salvar, vamos dizer assim. Olha, aí aqui a gente tem o que foi chamado, né, de Pangeia, que foi o início da união de tudo, logo e depois a separação que veio. Aqui é um exemplo de uma representação artística do período carbonífero, com anfíbios de 2 metros de comprimento e 90 quilos. Parece um jacaré, mas é como se fosse um ancestral dele, só que ainda é um anfíbio que precisava da água e ao mesmo tempo poderia estar na Terra, porém com 9 metros de comprimento, 2 metros de comprimento, 90 quilos. Aqui diz que o único grupo de anfíbios que sobreviveu à grande extinção e teria originado as 3 ordens atuais, que são Anuras, Caudata e Gymnophiona, que a gente tem o quê? Anura é composta por rãs, sapos e pererecas. Caudata ou urodela é composta pelas salamandras. E Gymnophiona ou apoda é composta por cobras cegas ou cecílias. Alguém saberia me dizer a diferença de rã, sapo e perereca? Como eu identifico uma rã, um sapo e uma perereca? O que vocês acham que dá para diferenciar? O que vocês diferenciam? Não sejam muito calados hoje. Eu tô para mandar vocês tudo ligar o microfone e deixar ligado. O sapo é maior, inchado. E a perereca é pequenininha. E a rã? E gosmenta. E a rã? Eu não sei identificar a rã de coisa, não. O sapo tem sapa? Tem. A rã tem um rã? Não. A perereca tem um perereco? Não. Não. Tem sim, gente. Todo mundo precisa de um casalzinho. A perereca tem o seu marido, a rã tem o seu marido ou a sua esposa. E o sapo também. Só que é Pra rã pra perereca não é tudo igual, não. Não, elas são diferentes. Tem a perereca, o perereco, que não é desse jeito, mas é a perereca e o perereca. Tem a rã e o rã. E tem a sapa e o sapo. A diferença. A rã e a perereca são pequenininhas, como vocês disseram. E o sapo, ele é grandão. A diferença da rã e da perereca, principalmente, não só essa, mas a que dá mais para identificar, é a patinha. Na patinha da perereca tem ventosas. Ela gruda na parede. A rã, ela não consegue grudar. Então, se você vê uma rã grudada na parede, você já sabe que não é uma rã, é uma perereca. Se você vê uma rãzinha no chão e vê as patinhas dela, que é o dedinho assim, pontudinho, é uma rã, não é uma perereca. Essa é a principal diferença entre rãs e pererecas. Mas cada uma tem o seu casalzinho. Então, aí depois da rã, sapos e pererecas, a gente tem salamandras, que é como se fosse uma lagarta lisa de água. E tem a cobras cegas ou cecílias, que muitas pessoas pensam que cobras cegas são répteis, mas cobras cegas são anfíbios. E cecílias é um tipo de cobra também.
As espécies atuais de anfíbios, cujo tamanho varia de 7,7 milímetros da rã da Nova Guiné e 1,8 metros de comprimento da salamandra gigante da China, têm aspectos bem diferentes das espécies pré-históricas que viveram em terras brasileiras em meados do período Permiano. Então aqui a gente tem uma salamandra, ó, que é tipo um lagarto meio liso. Aqui a gente tem um sapo bastante conhecido. Aqui a gente tem uma cobra cega. Aqui a gente tem uma cecília. Uma cecília. Aqui a gente tem uma cecília que parece uma cobra, mas é um anfíbio, não é cobra. E a cobra cega também não é uma cobra, porque cobra é réptil. O nome dela é cobra cega, mas ela não é uma cobra. Certas evidências atribuem a extinção em massa ocorrida entre os períodos Permiano e Triássico à queda de um asteroide ou cometa, apesar de não ter sido encontrada nenhuma cratera que testemunhe um impacto. Outra explicação para a extinção é a ocorrência de intensa atividade vulcânica na época, evidenciada por extensas áreas de rochas vulcânicas formada por volta de 250 milhões de anos em regiões da Sibéria, na Rússia. Alguns cientistas conciliam as duas explicações, admitindo que o impacto de um grande corpo celeste pode ter desencadeado o intenso vulcanismo. Então, uma coisa pode ter desencadeado a outra, certo? Então, a nossa aula a gente encerra por aqui. A gente, na próxima aula, continua falando sobre amanhã, sobre a origem e evolução dos répteis. E aí, umas coisinhas a mais, os primeiros dinossauros, os primeiros seres vivos que viviam junto com os dinossauros. Até a gente vai chegar ao momento em que a gente vai pular da Pangeia, da Laurásia, até os dias atuais. Certo? Deixa eu emitir a lista de presença de vocês. A partir de amanhã a gente já usa um outro aplicativo, então vocês já podem desinstalar esse. Vocês desinstalando esse, eu ainda vou ficar com as atividades de vocês, não vai apagar nada, vai continuar tudo no mesmo lugar. Oi, não entendi, Denise. O Meet? Eu não sei.